Olá, estamos aqui hoje diretamente da Onconews para trazer os principais estudos de câncer de cabeça e pescoço apresentados na sessão oral da ASCO, do Congresso Americano de Oncologia Clínica, que esse ano foi virtual devido à pandemia do Covid-19. E junto aqui com a gente eu tenho o prazer de ter o Dr. Luiz Paulo Kowalski, que é head do Centro de Referência em Câncer de Cabeça e Pescoço, do AC Camargo Cancer Center, e professor titular da USP, e também o Dr. Gustavo Marta, que é radio-oncologista do ICESP e do Hospital Sírio-Libanês. Então, nós temos aqui 3 estudos importantes, e desde já, obrigada, Gustavo Kowalski, de aceitar esse convite para a gente discutir esses estudos. Vamos começar, então, com o estudo que foi o primeiro apresentado, o primeiro estudo, que é um estudo que a gente estava todo mundo esperando esses dados, que é do ECOG 3311, que é um estudo direcionado para os tumores de orofaringe, HPV positivo. E por que esse estudo era muito esperado? Porque nós sabemos já há alguns anos que os tumores HPV positivo, esses tumores têm um ótimo prognóstico. Então, a pergunta do estudo é: podemos diminuir, descalonar o tratamento nesse grupo de pacientes baseado aí após a cirurgia, diminuindo a dose de radioterapia? Então, esse estudo, basicamente, ele tem 4 braços, 2 braços muito fáceis de ser definido, um que é o braço de doenças de baixo risco, que é o T1 e T2 e N1, e esses pacientes faziam cirurgia, e depois da cirurgia por robótica, esses pacientes eram submetidos à observação, não tinha tratamento, então tratamento unimodal. E o braço D, que era um paciente de alto risco, os critérios padrão de alto risco que a gente já conhece, que é extravasamento capsular, margem positiva ou mais que 5 linfonodos positivos. Esse paciente ia para o tratamento padrão de quimio-radioterapia, e aí o risco intermediário, que era um braço B e C, esses pacientes, eles foram divididos aí numa dose de radioterapia para ver se a gente poderia diminuir essa dose ou não. Então, eu convido o Dr. Kowalski para comentar esse estudo do ponto de vista de cirurgia e trazer para a gente qual que foi os insights que trouxe aí para a cirurgia. Olá a todos. Nesse estudo, nós trazemos, né, uma modificação importante da terapêutica multidisciplinar, incorporando novamente a cirurgia ao câncer da orofaringe. Porque nós tínhamos praticamente parado de operar pacientes com esse tipo de câncer, né, porque a morbidade das cirurgias abertas era significativa, e os tratamentos, né, com quimio e rádio eram iguais ou até superiores aos resultados cirúrgicos. Com o desenvolvimento das técnicas robótica e endoscópica também, né, utilizando o laser, a cirurgia voltou a fazer parte da discussão como alternativa de tratamento. Mas uma dúvida que ficava: nós podemos fazer uma cirurgia com menor morbidade, mas depois da cirurgia olhamos o anátomo patológico e fazemos radioquímio. Então, para que fazer cirurgia, né? Então, a ideia aqui é fazer uma cirurgia com menor morbidade, mas também uma adjuvância com menor morbidade. E, com isso, provavelmente, né, trazer uma melhor qualidade de vida para os pacientes. É isso que foi testado aqui, né? Então, a cirurgia oncologicamente adequada, né, para tumores T1 e T2 apenas, é possível operar alguns tumores T3 com bom resultado funcional, mas o protocolo inclui só T1 e T2, né? Só HPV positivos, né? E independente aí do status linfonodal até N2B, né? Então, a cirurgia padrão, robótica ou endoscópica, e o esvaziamento cervical realizado simultaneamente, ou até é possível fazer esse esvaziamento em 2 tempos, né? Muitos serviços preferem fazer
o esvaziamento cervical primeiro e 2 a 3 semanas depois fazer a ressecção do tumor primário quando se usa o robô, né? Então, são cirurgias bastante seguras, né? Já existe uma experiência bastante larga na literatura a respeito da utilização dessas técnicas. E agora, então, o que o protocolo vem a analisar é a redução do tratamento adjuvante, que essa é a melhor discussão aqui. E, Gustavo, então, eu te pergunto aí, esse impacto na radioterapia, primeiro que eles omitem a radioterapia no grupo de baixo risco, que também é novidade, o paciente com linfonodo positivo omitir na rádio, mas como é que você vê essa distribuição, como é que você vê esse resultado? Fala para a gente um pouquinho, inclusive, desse resultado final aí. Perfeito. Eu acho que esse é um estudo muito importante, com uma possibilidade de aplicação na prática clínica bastante real. Lógico que, vamos chamar um estudo preliminar ainda, né? Até o desenho que os autores colocam, eles chamam assim, estudo multicêntrico de viabilidade. É o termo que eles utilizam aí para a descrição desse estudo, tá? Mas faz todo sentido. Vejam, a utilização da radioterapia adjuvante, ela tem a sua validação basicamente com dados históricos, tá? Em que, quando se foi incorporando, uma gama de fatores de risco eram observados e são observados nas séries em que se coloca radioterapia. Com a incorporação do conhecimento que orofaringe, P16 positivo é um tumor de biologia diferente, faz todo sentido tentarmos otimizar o tratamento adjuvante de acordo com o risco que esses pacientes têm, tá? Então, se você olhar no primeiro braço, que é aquele braço de baixo risco, T1, T2, N0, N1, margens negativas, vocês vão lembrar que eu vou mostrar daqui a pouquinho, eu vou comentar, na verdade, o resultado, ele foi extremamente satisfatório em relação ao seu desfecho de sobrevida livre de progressão. Tá? E agora, quando você tem do outro lado aquele grupo de alto risco, isso está claramente validado nos 2 principais estudos que nós utilizamos para a tomada de conduta do tratamento combinado adjuvante de rádio e quimioterapia, que é o estudo do EORTC e do RTOG. Então, eles pegaram os fatores maiores aqui e ofereceram a dose plena, tá? 66 grays junto com cisplatina. Isso é nível 1 de evidência. E neste grupo intermediário é que sempre os pacientes acabavam recebendo o tratamento adjuvante. Tá? E, de uma forma muito interessante, a desintensificação do tratamento não foi somente com a radioterapia, porque a dose padrão que se faz em margem negativa é 60 grays. Então, eles diminuíram no braço B, para 50 grays, e provavelmente isso tem uma correlação com menor chance de morbidade, e tiraram a cisplatina desse grupo de pacientes também. Então, é uma filosofia diferente daquela que a gente aplica na prática clínica. Muito provavelmente, se nós tivermos pacientes do grupo intermediário, lato sensu, existe talvez uma tendência muito forte da comunidade oferecer um tratamento combinado com radioquimioterapia, com dose de 60 grays. Né? Então, esse estudo, sim, é um estudo que tem uma potencialidade muito grande de aplicação na prática clínica. E os resultados, quando eles colocam um comparativo em relação a PSF, né, a sobrevida livre de progressão, no braço A, no braço B e no braço C, são resultados comparáveis. 94% no braço A, aproximadamente, versus 95,9% no braço B e C. É óbvio, no braço D a gente até esperaria uma maior chance de falha e de recorrência, porque os pacientes têm características de uma doença mais agressiva, né? E foi exatamente o que os autores encontraram, né? Então, na curva que eles apresentam de sobrevida, realmente A, B e C estão pareados, né? E C, o D um pouco pior.
né? Então, realmente, isto vem à tona, incorpora-se, como o Dr. Kowalski já mencionou, uma modalidade cirúrgica que traz uma menor morbidade para os pacientes, né? E isso por si só, acho que tem sim uma repercussão na prática clínica. A única questão, também como o Dr. Kowalski já mencionou, eu fico um pouco em dúvida se, por exemplo, os pacientes do braço D, que operaram e fizeram rádio e quimioterapia, se eles fossem tratados somente com rádio e quimioterapia, de princípio, o tratamento não teria sido feito. Provavelmente sim, mas muitas vezes a gente não tem essa informação, nós só teríamos essa informação no pós-cirúrgico. Tá? Portanto, esse é um estudo, a meu ver, com uma potencialidade muito grande de aplicação na prática clínica. Mas agora eu te pergunto assim, do ponto de vista, só um comentário antes dessa pergunta final para vocês dois desse estudo acho que o que a gente tem que ter em mente também na orofaringe HPV positivo, que o controle local, geralmente a gente consegue ele de uma forma mais satisfatória, mas talvez um desafio desses pacientes é a recidiva à distância. Então, é uma das coisas que eu acho que a gente pontuou nas discussões que a gente teve após a sessão oral, foi realmente assim, que em algum momento a gente tem que ver o segmento a longo prazo desses pacientes, não somente em termos de controle local, mas como é que vai ser o comportamento da doença, se vai ter mais recidiva, e isso aí é importante a gente trazer. Eu pergunto... Aline, só para complementar isso que você está dizendo, é fundamental, tá? Na minha opinião, eu acho que ninguém vendo um estudo desse vai querer sair aplicando na prática clínica hoje. Não. Inclusive, se a gente pegar todas as tentativas de desintensificação de tratamento de uma forma geral, né? Nós temos 2 estudos publicados o ano passado importantes, nós vimos o quê? Nós vimos que os resultados oncológicos foram piores, os pacientes morreram mais, tá? Então, nós estamos falando aqui de um resultado preliminar com 2 anos, sobrevida livre e progressão. Nós precisamos ter uma maturidade, sim, acadêmica, ver a sobrevida global desses pacientes em 5 anos, né? Então, realmente, essa ressalva que você fez é muito importante. E a pergunta, na realidade, você já quase respondeu a pergunta final, Kowalski, na segunda-feira, quando quem estiver vendo esse vídeo, o senhor indicaria diminuição, não fazer radioterapia para um paciente operado com N positivo, ou a pergunta, na realidade, esse estudo muda a conduta agora, né? O Gustavo já falou, mas eu queria, por ser um fase 2, eu já adianto a minha opinião, por ser um fase 2, né, o que muda para o senhor com esse estudo na sua prática clínica, no seu dia a dia? Queria que o senhor respondesse, depois o Gustavo também respondesse. Bom, na prática, nós já vemos há algum tempo tratando pacientes com tumores T1, T2, com margem livre, sem linfonodo, com cirurgia exclusiva. Sim. Ou radioterapia exclusiva, né? O problema começa quando tem um linfonodo positivo, sempre vai a discussão, mais isso, mais aquilo. E nos últimos tempos, nós temos tido uma tendência de não fazer radioterapia nesses pacientes, né? Um linfonodo, sem ruptura capsular, fazer o acompanhamento, que é o que está acontecendo aqui, né? O que muda bastante para a gente é esse grupo intermediário, porque nós tratávamos, né, ou tratamos ainda esses pacientes com o tratamento completo, né? O grupo intermediário, nós fazemos cirurgia, mais rádio e às vezes até radioquímio. Então, para esse subgrupo, eu creio que nós devemos ter, e a recomendação do estudo é essa, né, abrir um estudo fase 3 com dose de 50 centigrays, quer dizer, eu concordo com o Gustavo, não estamos autorizados para o grupo intermediário a reduzir, nós temos que aguardar o andamento, né, do follow-up desse estudo e um estudo fase 3 com dose de 50 centigrays para esse grupo específico. E para o grupo de maior risco, continuamos a fazer a carga total, porque o risco é muito alto, né? Não tanto de recorrência loco-regional, o controle loco-regional ele é obtido com as nossas terapêuticas, mas nós verificamos, na nossa experiência, um número razoávelmente grande de pacientes que fazem metástases à distância, aquelas metástases em locais diferentes do habitual,
né? Tanto é que na nossa recomendação recentemente mudada, no Camargo, foi incluir o PET-CT no estadiamento desses pacientes já no início, antes do planejamento terapêutico. Ótimo, Gustavo. Eu acho que essa filosofia é um estudo que moderno, no sentido de aplicação do conhecimento que nós temos hoje da biologia, de história natural da doença, porém ainda nós não estaríamos autorizados a mudar a prática. Ótimo. Então, agora a gente vai passar para um outro estudo, que foi um estudo francês, né? Então, gostaria que a gente já mudasse os nossos para discutirmos esses dados. Tá? Então, esse estudo é um estudo muito interessante que ele avalia, na realidade, ele avalia a questão, ele compara fazer linfonodo sentinela, né, para o paciente com câncer de boca, T1 e T2, clinicamente T1 e T2, ou esvaziamento cervical, câncer de boca e orofaringe, isso é um dado importante. E o que a gente tem, vamos falar assim, onde que a gente está nesse dado do esvaziamento cervical em relação o que a gente tem de dado histórico. O que a gente sabe é que na ASCO, há alguns anos atrás, a gente teve, inclusive, uma plenária falando sobre a importância do esvaziamento cervical ser eletivo e não ser terapêutico. Ou seja, você tem um tumor de boca inicial ou orofaringe inicial, no caso, o estudo pregresse foi de câncer de boca, então você teria que fazer o esvaziamento cervical imediato e não quando o paciente recidiva, porque isso piora a sobrevida do paciente. Mas a gente sabe que o esvaziamento cervical ele tem um problema grave, que é a questão, ele fica com alguma sequela de mobilidade cervical e piora a qualidade de vida do paciente. Então, esse estudo ele avalia realmente essa questão, se vale ou não a pena fazer o esvaziamento, o linfonodo sentinela. Então, eu coloco para o senhor, Dr. Kowalski, assim, eu queria que o senhor trouxesse para a gente os dados desse estudo e, principalmente, assim, a sua experiência nessa questão do esvaziamento cervical, como é que o senhor vê isso? Bem, para tumores da cavidade oral, né, T1 e T2, com espessura de até 4 ou 5 milímetros, né, existiam muitas controvérsias a respeito de indicar ou não indicar esvaziamento. O que o estudo da Cruz trouxe, ele confirmou o estudo do Kligerman, do INCA, com uma série muito menor, de muitos anos atrás, que mostrava resultados favoráveis à dissecção eletiva do pescoço em câncer da cavidade oral, e nós sempre seguimos esse estudo do Kligerman, apesar de existirem outros trials negativos, né? Então, esses pacientes apresentam menos recorrências, a sobrevida é melhor, etc. E o estudo do da Cruz mostrou isso. Só que nós não temos estudos semelhantes em orofaringe, né? Em orofaringe existe alguma controvérsia a respeito até do uso de sentinela, porque tecnicamente é mais difícil, você tem vários casos de não migração de contraste, ou tem a apresentação de vários linfonodos sentinelas ao mesmo tempo, etc. Então, os estudos que nós temos de sentinela em cabeça e pescoço, o estudo americano colaborativo, né, do Sivantos, e o estudo europeu do Stockley, eles analisaram fundamentalmente cavidade oral. E nesses estudos ficou muito claro que o sentinela era uma opção que traz menos morbidade e que é bastante segura. Nós não adotamos em todos os serviços isso ainda no mundo, ainda existe muita controvérsia, existem questões técnicas, existe disponibilidade de radiofármacos, enfim, uma série de discussões, mas ultimamente eu creio que vem ganhando corpo essa indicação em cavidade oral. Em orofaringe, isso permanece aberto. E o trial, ele foi feito com pacientes com câncer de cavidade oral e de orofaringe. Essa é a grande novidade aqui, né? Embora nós façamos esvaziamentos seletivos, né, que tem uma morbidade muito menor do que os antigos esvaziamentos radicais, né, nós, para
orofaringe, tínhamos uma tendência de fazer sempre o esvaziamento, porque o risco de metástase, mesmo em tumor T1, é muito alto, 60%, 70%. Então, a novidade aqui é poder não fazer a dissecção. E eles usaram já essa informação anteriormente registrada de que os pacientes com linfonodo sentinela negativo não precisam do esvaziamento. Porque os primeiros estudos fazia pesquisa, se fosse positivo ou negativo, esvaziava de qualquer maneira, né? Então, eram estudos para avaliar a feasibility da técnica. E o que se via era que nas peças de esvaziamento existiam muito poucos casos em que se encontravam linfonodos que não tinham sido identificados, né, pelos pesquisas do Sentinela, então muito poucos falsos negativos. Então isso ganhou corpo, mas não tínhamos informação segura em orofaringe. E esse é o primeiro estudo, acho grande, multi-institucional, que inclui casuísticas de orofaringe e que mostra que o resultado pode ser parecido com o que já vinha sido alcançado com cavidade oral. Acho que ele abre essa perspectiva, né? Assim como no estudo anterior, nós não vamos segunda-feira fazer pesquisa de sentinela em orofaringe, mas eu acho que isso precisa ser confirmado em pelo menos mais um estudo para a orofaringe. Para a cavidade oral, eu acho que já é um confirmatório importante, né? Mas para a orofaringe nós precisamos de mais informação. Doutor Kowalski, deixa eu aproveitar, Aline, com licença. É uma questão, por um lado, colocar pacientes de orofaringe nesse estudo, como o senhor mesmo mencionou, é algo que traz uma novidade. Por outro lado, eu não sei se eu perdi essa informação, tá? Mas eles não colocam a porcentagem que nós temos de pacientes com cavidade oral, câncer de cavidade oral ou orofaringe. E também não está estratificado, a gente não sabe nem a porcentagem, não está estratificado orofaringe, HPV positivo, P16 positivo ou não. Nós acabamos de discutir a importância desse dado, né? E então eu não sei se realmente assim ser inclusivo e colocar orofaringe simplesmente dessa forma. Tudo bem que a apresentação oral no artigo original que eles devem publicar nós teremos essa informação, mas eu não sei o quanto que bagunça a história toda, né? Ou que realmente traz de aplicabilidade aí de colocar a orofaringe nessa história. O que o senhor acha, Dr. Kowalski? Eu acho que você tem toda a razão, Gustavo, por isso que eu falei, né? Para a cavidade oral serve como confirmatório, né? Dos anteriores, que são estudos grandes também. Para a orofaringe, ele só abre essa perspectiva. Eu acho que tudo isso que você colocou é importantíssimo no desenho de um futuro trial de sentinela em orofaringe, né? Separar os HPV positivos dos negativos, né? E eventualmente, ter uma... Não dá para pensar orofaringe de uma maneira geral. Por exemplo, tumor de amígdala, você tem muito mais metástases ipsilaterais e poucas contralaterais. Na base da língua e no palato mole, você já tem um risco enorme de metástase bilateral. Então, para base de língua e palato, talvez tenha até muito mais interesse na pesquisa do sentinela, porque você reduziria tanto a morbidade do esvaziamento, né? Ou até da irradiação bilateral. Eu acho que até isso, existe um grupo na Holanda estudando sentinela para desenhar radioterapia, né? Em orofaringe, porque daí você teria o mapeamento, um mapa linfático, e você poderia diminuir ou aumentar os campos de radiação de acordo com esse resultado. Acho que é algo em aberto, acho que é um território muito importante que precisa ser explorado, sim. E uma outra questão que o senhor mencionou refere-se à radioterapia. Eu acredito que alguns pacientes devem ter recebido o tratamento, inclusive na região cervical. E a gente sabe que para doença subclínica, e até dependendo da dose que a gente faz, né, de tratamento, até para doença grosseira, a radioterapia tem um fator terapêutico importante. E se essa variável não for claramente colocada aqui nos desfechos oncológicos, que eles demonstram, né, que a recorrência
no pescoço foi similar entre os grupos, assim como os desfechos de sobrevida livre de doença, sobrevida global, mas acho que a estratificação do fator tratamento complementar e radioterapia, principalmente, com ou sem tratamento sistêmico, ele é muito importante para a gente entender realmente o que está acontecendo aqui, né? Faltou esse dado na apresentação dos colegas. Eu não sei, Aline, o que você acha? Não, eu acho que é só isso aí que você acabou reforçando agora, que os dados, então, que o estudo traz, é que o linfonodo, a pesquisa de linfonodo sentinela, todos os parâmetros de sobrevida foi semelhante, de recidiva foi semelhante, e funcionalmente, quem fez sentinela teve melhor função de mobilidade cervical e de ombro, então, mas fica aquela questão, que tipo de cirurgia que foi feita, nesse pescoço, que a gente não tem esse dado, se foi irradiado ou não, então, e quem são esses pacientes? Então, eu acho que não muda a nossa conduta, como o Dr. Kowalski colocou, e a gente tem que realmente ver o trabalho completo para ver esses dados aí. Então, eu acho que agora a gente, partindo para o último estudo, que é o estudo para oncologista, a gente falou muito de cirurgia e falamos muito da questão da rádio, da intensificação e da cirurgia no linfonodo. Para oncologia, o estudo que veio primeiro, realmente, para a gente discutir, foi o da cisplatina semanal versus a cada 21 dias, uma história antiga que alguns grupos gostam, alguns grupos e países gostam muito da cisplatina semanal. Os Estados Unidos praticamente já adotou a cisplatina semanal, independente de ter estudo ou não, e outros países não têm essa mesma conduta. Mas esse estudo é um estudo, na realidade, japonês, é um estudo de quimioterapia com radioterapia pós-operatória, que avalia cisplatina 40 miligramas por semana versus cisplatina 100 miligramas a cada 21 dias, D1, 22 e 43. E aí, o que esse estudo traz para a gente de resultado final é que é um estudo, então, randomizado e de não inferioridade, e ele traz para a gente como resultado final que cisplatina semanal concomitante à rádio no pós-operatório é igual a cisplatina a cada 21 dias. Então, a gente poderia se perguntar, Gustavo Kowalski, assim, que então isso muda a conduta na segunda-feira, né? Que a gente tinha isso muito arraigado na gente, e a resposta é ainda não. Assim, talvez a gente se sinta mais confortável de fazer esse tratamento quando você tem que fazê-lo por alguma questão do paciente, mas realmente tem muito dado nele ainda que chama atenção, que o desenho do estudo, que realmente a gente tem que questionar esse resultado. Perfeito. Eu gostaria de fazer alguns comentários no cuidado que os autores tiveram, né, que o grupo teve com a qualidade do tratamento da radioterapia. É lógico que eu estou vendo os dados que foram descritos e apresentados, mas, ao que tudo indica, eles, primeiro, nos 2 braços, a dose foi a mesma, tá? Uma outra questão muito importante, a duração do tempo da radioterapia. Então, nós temos uma mediana idêntica nos 2 braços. A gente sabe que interromper tratamento, tá, pode causar um pior desfecho do paciente. Se a gente acreditar que um braço, por exemplo, pode ter mais toxicidade do que um outro regime de quimioterapia, isso poderia bagunçar essa questão temporal de início e fim de tratamento. E uma outra questão importante também é o que o intervalo entre o início da radioterapia no pós-cirúrgico também foi equilibrado nos 2 lados. Ou seja, nós temos aqui um parâmetro muito interessante mostrando que tanto o braço que fez semanal quanto o braço que fez cisplatina a cada 21 dias, né, nós temos essas questões da radioterapia colocadas. E um outro ponto importante é que houve uma revisão central, um controle de qualidade da radioterapia, das questões técnicas da radioterapia, do planejamento, e isso dá uma segurança em relação ao que foi feito mesmo no tratamento. Porque as pessoas acham, fazer radioterapia, ponto, é igual tomar uma aspirina. Não é bem assim.
né? Então, tem todas as questões que envolvem até o delineamento e como o tratamento ele é entregue e o planejamento é feito e houve uma revisão central. Então, são 2 pontos importantes que eu queria mencionar, que traz com que o resultado sejam, do ponto de vista da radioterapia, confiáveis. Mas aí eu faço o contraponto. Olha como é que são as coisas, e esse contraponto eu até convido o Tocovalso para discutir. Porque na randomização, primeiro é uma questão técnica mesmo, é um estudo de não inferioridade, avaliando o tratamento adjuvante. E a margem de não inferioridade permitida é de 10%. Então, achei essa margem de 10% para um estudo de tratamento adjuvante muito larga, assim, muito grande. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que o intervalo de confiança ficou muito grande e realmente acho que tecnicamente esse estudo pode ser, nesse sentido, até questionado, essa liberdade dos 10%. Mas a outra questão que eu trago é mais do que isso, Gustavo. Se do ponto de vista da radioterapia foi muito balanceado, do ponto de vista de tumor, esse estudo, quando a gente vai olhar os braços, a gente tem, quem fez cisplatina a cada 21 dias, tem mais hipofaringe, tem 10% a mais de T4 e N3, então, e menos orofaringe. Então, assim, se você pegar as características negativas, aí o Tocovalso pode falar o que é assim, essa questão do T4 e N3, um grupo que tem isso, 10% a mais, eu acho que desbalanceia um pouco assim a questão do prognóstico, né, Tocovalso? Eu acho que essas diferenças precisariam ser consideradas. Na análise de subgrupo não tem muita diferença, né? Eles não encontraram nenhuma diferença significativa, mas nós precisamos de mais tempo de follow-up, seguramente. Se a gente olha, por exemplo, a extensão extranodal, né? Que é uma coisa é o pior desses fatores prognósticos, não tem diferença nenhuma. Mas na análise de subgrupo, o global há uma tendência a favor, né, do uso semanal. Isso que para mim é um pouco estranho, porque eu sempre achei que os oncologistas tinham razões biológicas para preferir a terapêutica a cada 3 semanas. Aqui está puxando para um resultado até um pouquinho melhor, mas é claro que tem todas essas diferenças, os desequilíbrios aí que você já mencionou. Mas tem também esse resultado de uma toxicidade menor, né? Então, colocando no balanço, Aline, entre não inferioridade e toxicidade menor, né, tem algum subgrupo de pacientes que hoje você já elegeria definitivamente como candidatos à terapêutica semanal? Sim, eu acho que essa é uma ótima pergunta. Como eu falei que na segunda-feira eu me sinto mais confortável de fazer semanal para alguns critérios, por exemplo, algum paciente que tenha margem exígua, que tenha margem negativa, mas margem exígua, talvez esse paciente eu me sinta confortável em fazer semanal. Alguns critérios que algum paciente com características de maior risco que você indicaria, que você não indicaria normalmente, por exemplo, um T4, ou então talvez esses pacientes você poderia fazer semanal, mas ao mesmo tempo o extravasamento extracapsular grosseiro, né, maior do que 1 milímetro, os pacientes muito jovens, principalmente língua oral, que eu acho que é aquele paciente não tabagista, língua oral, alguns grupos de maior risco, que a gente sabe, eu acho que esses aí tem que manter 100 miligramas por metro quadrado, por causa do prognóstico realmente desses pacientes. Então, acho que esses eu manteria, principalmente extravasamento extracapsular e margem positiva. Eu manteria o padrão realmente de 100 miligramas. Margem exígua, que a gente sabe que é pior do que margem livre, mas que você fala assim, gente, vou fazer esse tratamento muito mais tóxico, talvez esse eu faria semanal. Esses pacientes de risco intermediário aí, vamos falar assim, né? Acho que agora a gente cumpriu a nossa meta aqui. Gostaria assim, de finalizar só com a mensagem. Vocês querem deixar alguma mensagem final
de mudança de conduta, ou de chamar atenção para quem cuida do paciente com câncer de cabeça e pescoço. Fiquem livres para essa mensagem final. Bom, eu acho que a discussão tem que continuar sendo finalizada em tumor board, né? Nós temos que levar isso para a nossa prática e empregando isso paulatinamente, né? Eu acho que não temos aqui nenhum resultado que mude drasticamente a prática, mas dá subsídios para algumas daquelas coisas que são motivos de discussão em todas as reuniões. E o objetivo principal, eu acho que na orofaringe, né, tanto com o primeiro estudo quanto com o segundo, né, está que existem possibilidades de associação de cirurgia que podem ajudar na desintensificação. A desintensificação não é só redução de quimio e de rádio. Gustavo? Perfeito, eu acho que o Dr. Kowalski colocou com uma primazia muito grande. Esses estudos não mudam completamente a nossa conduta, são ferramentas importantes que devem nos auxiliar na tomada de conduta em casos em que a literatura ainda não nos coloca um caminho certeiro. A discussão multidisciplinar em casos desse tipo sempre é muito bem-vinda e deve ser estimulada, né? Então, uma conversa como nós estamos tendo aqui, com 3 especialistas nas suas diferentes áreas, acho que isso faz uma somatória muito importante para um benefício final, que são os nossos pacientes. Eu acho que reforçar isso, o tumor board, a equipe multidisciplinar, discutir o paciente, envolver todos os profissionais, não somente os médicos, dentistas, fonos, nutricionistas, todos esses profissionais são fundamentais. Eu parabenizo a Onconews por envolver todos os 3 especialidades, né, para discutir o caso dos pacientes, né, desses estudos. Então, obrigada e até a próxima. Até logo.